No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Olá, amigos da Rádio JSV, tudo bem? Eu estou aqui ao lado da Ana Carolina Novoa Ferreira Siqueira. É isso mesmo? É isso tudo mesmo. Bem? Como é que vai? Tudo bem. Muito Então, obrigada pela oportunidade. É uma honra receber você aqui, porque aqui o assunto que nós vamos abordar é um assunto que muita gente necessita, né? Existem 3 tipos de profissionais, né? O psicólogo, né? O psiquiatra e também o psicanalista. Você é psicanalista. Isso, eu sou psicanalista. Então me explica a diferença entre os 3 blocos aí que a gente... Então, o psiquiatra, né, ele precisa fazer medicina, né? Então ele se forma médico e vai se especializar em psiquiatria. Então é ele quem medica, né? Ele vai estar na área médica. O psicólogo, ele também pode atuar na área clínica. Mas ele é médico. Não, ele é psicólogo, né? O psicólogo vai fazer faculdade de psicologia e também pode atuar na área clínica, né? Também pode atuar em empresas, na área de RH, pode ir para a área de aplicação de teste, né? Então, assim, indo para a área clínica, geralmente o psicólogo escolhe uma abordagem. Pode ser a psicanálise, pode ser, por exemplo, cognitivo-comportamental, pode ser sistêmica, existem várias abordagens clínicas, né? E o psicanalista, ele faz um curso de formação voltado somente para a psicanálise. Quando você fala cognitivo-comportamental, significa alguma coisa de mente, né? De conhecimento, no caso, Isso, né? a psicologia ela aborda bastante o comportamento, né, e os padrões mentais. Por exemplo, né? tem um filho autista, ele pode passar por um psicólogo, no caso? Ele pode passar por um psicólogo. Embora seja uma doença crônica, né? Que ele não vai se curar, né? Sim, ele pode passar por um psicólogo ou por um psicanalista. E o psicólogo também pode ser psicanalista se ele escolher essa abordagem de atuação, né? Mas o psicanalista não precisa fazer faculdade de psicologia, porque a psicanálise ela é uma linha à parte, né? Ela é um estudo teórico, né? Desenvolvido pelo Freud, né? Que era um médico, neurologista do final do século XIX, né? Isso. E ele que desenvolveu, né, que criou a teoria psicanalítica. Então, ela é a parte da medicina, apesar dele ser médico, e também da psicologia. Interessante. O psicanalista, então, ele faz um curso, né? Isso. E esse curso, a duração dele? Então, geralmente os cursos de formação em psicanálise tem de 3 a 4 anos. Deveria ser assim, né? Para ser um curso com uma boa carga horária, para você ter acesso, ter acesso a todo o conteúdo, né, da psicanálise, do conteúdo colocado pelo Freud, estudado pelo Freud, pelos seus seguidores, né? E também, né, é ideal que tenha também, né, um estágio clínico, é muito importante, né, para o profissional não sair. Eu acho interessante que algumas profissões, por exemplo, o pedagogo, o cara que se forma em pedagogia, que vai cuidar de crianças ou de adultos em transição, né, pré-adultos. Essas pessoas deviam ter um pouco de noção desse tipo de matéria para poder até aplicar na sua profissão, né? Então, mas acredito eu que a psicopedagogia tem alguns fundamentos, né, na parte da psicologia, enfim, né? Realmente é que a psicanálise ela é uma linha à parte. Ela, ainda que algumas universidades de psicologia coloquem ela no seu currículo, ela é a parte da psicologia mesmo. Ela tem um outro olhar clínico, né? O Freud ele acreditava nisso como um melhoramento comportamental, como uma cura para alguns tipos de vamos dizer, de fobias, ou de medos, ou de comportamentos que as pessoas tinham? Então, né, o Freud, ele começou a se interessar em estudar o aparelho, né, psíquico, porque algumas pacientes chegavam com sintomas que a medicina não explicava. Por exemplo, elas chegavam sem conseguir enxergar, sem andar, então eram sintomas
clínicos, mas que não tinha uma explicação médica, não tinha ali uma disfunção para que aquilo acontecesse. O que a pessoa não está enxergando? Né? E aí ele se deparou com isso, por que essas pessoas, né, não estão enxergando? E aí ele foi começar a investigar. Então ele foi estudar hipnose com Charcot, né, e aí ele percebia que hipnotizadas, elas voltavam a enxergar, voltavam a andar. Então o que ele, né, começou a investigar? Bom, deve ter alguma coisa na nossa mente que fica escondido, que a gente não tem acesso. E quando está liberado, né, as coisas acontecem. E foi a partir desses estudos que ele descobriu, né, o inconsciente, que ele denominou inconsciente. Né? Então ele acreditava que o aparelho psíquico era dividido em consciente, consciente e pré-consciente. E no inconsciente ficavam todos os nossos conteúdos, as nossas pulsões, né? Tudo aquilo que podia, que não podia, e a gente não tinha acesso. Muita gente explica que, de repente, uma lembrança via a sua cabeça, né? Você não está nem achando que aquilo vai acontecer, mas vamos falar uma coisa simples. Você está andando na rua, de repente, uma música que você não ouvia há muito tempo vem à sua cabeça. Aí o pessoal chama isso de arquivo morto, que a gente tem no nosso cérebro. O subconsciente funciona mais ou menos como se fosse um arquivo morto, armazenando os medos, vamos dizer assim, as coisas que a gente que estão causando esses problemas para a gente. Então, na verdade, eles ficam mesmo no inconsciente, onde a gente não tem acesso, né? O pré-consciente seria a tentativa desses conteúdos, né, passarem para o consciente. Então, o pré-consciente seria essa linha que media a passagem. Os conteúdos que passam, que a gente dá conta, né, de passar, e a gente consegue resolver na consciência, ok. Né? Os conteúdos que tentam passar e não conseguem passar para a consciência, ou porque para a gente é doloroso demais, ou porque é feio, ou porque é alguma coisa imprópria, ou porque é um julgamento muito grande, enfim, eles voltam para o inconsciente. Só que o inconsciente também precisa se esvaziar. Né? E muitas vezes fosse uma lixeira, né? A gente brinca, é o sistema econômico, né, que o Freud colocava, né? Você tem que, né, tá equilibrado. A lixeira é bem complicado você determinar aqui um inconsciente. É uma lixeira, né? De computador, tô falando, de papel. E aí ele precisa se esvaziar. E aí o que ele faz? Ele transforma esse conteúdo que a gente não dá conta de olhar diretamente num sintoma. Então, por exemplo, um sintoma de angústia, de ansiedade, numa fobia, às vezes no somático mesmo, né, nas doenças psicossomáticas, né, que a gente tem fibromialgia, psoríase, lúpus, enfim, né, numa doença, e porque fica mais fácil para o indivíduo sentir aquilo, né, na pele, vamos colocar assim, do que lidar diretamente com aquele conteúdo. Certo. Então, através da análise, né, da fala, o paciente vai conseguindo colocar para fora, aos poucos, aquele conteúdo que ele não consegue lidar. E, assim, o tratamento na psicanálise, ele não tem uma sequência. Então, as pessoas perguntam assim, mas eu vou falar o quê? O que quiser. Porque a gente vai fazer essa investigação, os conteúdos virão naturalmente. Né? Ok. Nós estamos conversando com a psicanalista Ana Carolina Nova Ferreira Siqueira. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, para seguir essa conversa. Voltamos aqui com a psicanalista Ana Carolina. Ana, como é que surgiu assim a vontade de conhecer essa parte das pessoas? Como você sentiu essa vontade? Então, né, a minha formação, né, minha graduação, né, eu sou publicitária. Nossa, não estou precisando aqui. E eu também, aí atuei um tempo na área de publicidade e depois resolvi migrar para a área de engenharia. Você foi publicitária de que tipo de... Eu trabalhei um tempo na rádio como contato publicitário, depois... Difusora? Não, que eu te conheço em algum lugar, mas então não é da difusora, né? Porque eu trabalhei lá há 30 anos. Depois eu resolvi largar a parte. E também fui representante de laboratórios, enfim, né? Trabalhava bem nessa parte com pessoas. E depois eu fui fazer engenharia de produção mecânica, porque eu queria
trabalhar com RH, trabalhar no meio de pessoas e área de vendas e compras, e eu fui para essa área, me formei também, engenheira, trabalhei um tempo, também na área de atendimento ao cliente, de vendas, e depois eu não quis mais ficar no mundo empresarial, corporativo, porque não era aquilo que eu... Você queria trabalhar em outra... eu entendia que eu queria trabalhar com pessoas, mas não naquela forma. De outra forma. E aí eu fiquei um tempo, né? Engravidei, fiquei um tempo, né? Fora do mercado. Fora do mercado, queria me dedicar, né, à maternidade mesmo. Até que minha filha cresceu e eu resolvi voltar a estudar. E eu sempre gostei da parte da psicanálise, do Freud, sempre li alguma coisa que ia ali e resolvi fazer. Gostou de ouvir, né? E aí eu resolvi fazer um curso de formação, que na época tinha aqui em Taubaté, que era no CIV, que veio de São José, né? Que era o Simp em São José. Aqui em Taubaté tem, então? Hoje ele está em Itajubá. Uma perda, né? Foram assim, maravilhosos, de muito estudo. E realmente, assim, eu percebia que você tem que ter mesmo muita maturidade para poder fazer... Né, estudar mesmo a psicanálise, porque ele é um curso muito denso. É isso que eu ia te perguntar, porque uma pessoa imatura, eu não sei se imatura ou se nova, porque tem pessoas novas que são muito maduras, além do tempo, né? Mas um psicanalista de 20 anos, chega lá uma pessoa de 40, 50 anos, com seríssimos problemas, etc, etc. Ela tem a capacidade de minorar os efeitos desses problemas que essa pessoa está sentindo? Então, né, na verdade, a gente trabalha a escuta clínica, né? Assim, há que se ter uma maturidade, mas uma maturidade de disciplina mesmo, não vinculada à idade ou à idade cronológica, né, da não vivência, vamos colocar assim. Porque ele está mais voltado à escuta clínica. Então, aquilo que o paciente traz, como ele se coloca, como ele se posiciona, né, como ele, as reações dele na fala. Então, tem que ter essa maturidade, né, essa percepção clínica. E assim, não está muito relacionada à idade, né? Porque, assim, eu tenho pacientes que são idosos, tenho pacientes que são mais jovens, tenho pacientes da minha idade, então, assim, não está muito vinculado à idade, mas sim à maturidade daquele profissional na dedicação da clínica. A transformação humana, ou seja, eu tenho 17 para 18 anos, ela é mais complicada do que quando a pessoa já está com o inconsciente, vamos dizer assim, cheio e, enfim... Essa transformação é mais difícil de conversar do que a outra, porque essa pessoa com 17, 18 anos tem mais dificuldade em falar, eu tenho a impressão, pela experiência que a gente tem na escola. Eles têm pouco vocabulário, enfim, não sabem às vezes expressar o que sentem. Como é que é isso para você? Como é que você torna isso, o trabalho daqui e o trabalho dali, iguais, na média? Então, cada fase, né, ele tem um tipo de atendimento. Por exemplo, a fase infantil, né, a criança, a gente vai avaliar clinicamente no brincar. Então, nós brincamos com a criança e no brincar ela vai colocar os conteúdos psíquicos dela. Porque ela não tem um cognitivo pronto ainda, né? Crianças de 2, 3, 4 aninhos, até 6 anos, não estão com o cognitivo totalmente formado para poder expressar em palavras tudo aquilo que aflige. Né? Crianças muito pequenininhas, de 2, 3 anos, o ideal até é que um dos cuidadores também passe por uma análise, porque muito dessas questões podem estar sendo terceirizadas, né, pelos próprios pais. Né? Então, a abordagem é do brincar. Então, a gente estimula a brincadeira, né? Faz argila, ela pinta, e através disso a gente vai analisando esses conteúdos, porque ela coloca ali os conteúdos que as aflige, né? O adolescente é mais a fala. A gente, dependendo da idade, porque aí tem o pré-adolescente, né, de 11, 12 anos, e a adolescência a partir dos... chega lá e fala, eu odeio minha mãe. Às vezes eles nem são tão assim diretos, mas às vezes acontece e a gente acolhe, né? A gente precisa entender. Eles têm, porque assim, a adolescência é uma fase transitória e ela é difícil também, né?
Tanto para quem está lidando com eles, quanto para eles também, né? Sim, é onde eles vão se descobrir, eles têm a necessidade de estarem em grupos, para identificação, para que depois eles também possam discernir o que é dele, o que é do outro, o que é da família, né? Então, o adolescente, dependendo da idade, né? Geralmente, assim, 12 anos, que é a pré-adolescência, eles também gostam de jogos, a gente vai trabalhar com isso, né? Tá bom. Eu vou falar mais com você sobre o adulto daqui a pouquinho. Eu estou conversando com Ana Carolina Novo, a Ferreira Siqueira, ela que é psicanalista. A gente volta já. Muito bem, voltamos a conversar com Ana Carolina. A gente falava antes das fases, né? E o adulto, a pessoa que já está com a personalidade formada, que já tem já um ritmo de vida, de trabalho, daquele movimento todo, enfim, e ele tem também alguns problemas que ele precisa sanar. Como é que eles chegam até você? É assim, de que maneira? Como é que lidar com a mente dessas pessoas que estão agitadas com o dia a dia, mas que têm problemas? Então, o adulto é a fala mesmo, né? A criança também, se ela quiser falar, ela fala, né? Mas é que geralmente é o brincar. O adolescente também, ele traz os conteúdos na fala, nos jogos, né? Quando ele se propõe a jogar alguma coisa. Mas o adulto realmente é a fala, né? É aquilo que ele traz e a gente vai trabalhar o conteúdo que ele traz. Não tem uma sequência no sentido assim, tem que falar aquilo que terminou na outra sessão. Não, né? Por quê? Porque a gente vai lidar com aquilo que ele traz e a gente automaticamente dentro, né, da metodologia psicanalítica, a gente vai buscar conteúdos que são bem lá atrás e fazer links com atuais, né? Então, a fala do paciente é a escuta que vai fazer com que a gente vá trabalhando essas demandas, essas queixas que eles vêm trazendo em sessão. Quais são as maiores queixas? Relacionamentos difíceis ou doenças adquiridas devido a esse relacionamento difícil, enfim... Brigas no trabalho, é isso que aparece para você? Olha, aparece um pouco de cada coisa, né? Porque confunde muito uma coisa com psicologia também, né? Então, a psicologia, ela vai atuar na área clínica, mas ela tem outras abordagens. Então, por exemplo, ainda que ele se forme psicólogo, o ideal é que ele escolha uma abordagem clínica para trabalhar. Se escolher a psicanálise, vai precisar fazer um curso de formação em psicanálise, porque eles têm semestres dessas linhas. Entendi. Né? Então, tem horas de estudo, né? Não é algo muito profundo. Então, eles vão ter pílulas de um pouquinho, né? Por semestre, eles vão ter um pouco de cada linha, de como funciona cada linha. Se ele vai se identificar com alguma, provavelmente vai se aprofundar. Então, ele vai, por exemplo, fazer um curso em psicanálise. Ele vai procurar um curso de formação em psicanálise. E aí vai se dedicar aí os 3, 4 anos estudando psicanálise. Eu me identifiquei com a linha cognitivo-comportamental. Então ele vai procurar um curso em cognitivo. Eu gostei da linha sistêmica, né? O meu caso, eu não fiz psicologia, eu gostava de psicanálise. Então eu já fui direto para psicanálise. Eu não tinha intenção em fazer outra faculdade. Nem tentou fazer psicanálise para ver como é que era, né? Não, nem fiz psicologia, né? Nunca deitou num divã para ver como é que era. Mas eu fiz análise. Você fez análise? E também isso foi uma da minha vontade de estudar também. Qual é o limite que você nota quando você está com um cliente que o caso dele é do subconsciente ou se é um caso clínico a ser resolvido por um especialista? Então, nós somos especialistas em resolver casos, independente de qual for. E geralmente, assim, a psicanálise acredita que os nossos sintomas aparecem, né, os traumas, seja a queixa do paciente está relacionada ao inconsciente. São conteúdos inconscientes que ele não resolve diretamente na consciência. Quando isso acontece, quando ele consegue elaborar, né, sair do inconsciente e ir para a consciência e acessa e elabora, ele para, né, de ter esse sintoma Agora, eu imagino assim, o cliente chega, né, você vai conversar, ele vai falar, tá? A partir de que momento você tem o feeling de que o subconsciente dele foi atingido e você vai trabalhar naquilo? Então, na verdade, a gente não trabalha com o subconsciente. A partir da fala... Inconsciente, né? A partir da fala, a gente vai pontuando coisas que eles nos trazem.
né? A gente coloca o paciente para pensar, né? E através disso ele vai tendo os insights e vai elaborando esses insights. E com isso ele para de apresentar o sintoma. Eu conversava com você ali antes, né, quando a gente estava lá embaixo, sobre uma pessoa, né, uma moça que tinha problema, fobia a namorado, né? Você me contou. Ela namorava 7 dias com o namorado e depois passava a ter ódio dele. E resolveu o problema com hipnose. Você acabou de dizer que o hipnótico, ele resolve o problema enquanto a pessoa está hipnotizada, mas depois a pessoa volta a ter aquele problema. Por exemplo, a pessoa que era cega, ela enxerga durante a hipnose, mas depois da hipnose ela não enxerga, ela volta a ser cega, né? E essa pessoa resolveu o problema dela, porque ela descobriu que ela tinha um problema lá atrás entre o pai e a mãe. Pode acontecer da hipnose resolver ou então, não? O Freud, né, ele descartou a hipnose porque ele percebia que quando voltava, elas deixavam de enxergar de novo, né? E ele descobriu que no processo da fala, né, de quando as pacientes começavam a falar, colocar para fora os seus conteúdos, isso amenizava os sintomas e ele conseguia chegar na causa, né, do porquê esses sintomas eram criados. Certo. Então, por isso ele descartou a hipnose, né? Mas, assim, pode acontecer da pessoa cessar, assim, dentro do processo de hipnose e, naquele momento, ou por um tempo, não voltar a acontecer, né? Pode voltar a acontecer? Pode, né? Mas pode, né? E assim, eu também não tenho muita teoria para poder falar aqui sobre a hipnose, porque não é a minha área clínica. Exatamente. Vocês estão gostando, gente? Então, eu estou conversando aqui com a psicanalista Ana Carolina Novoa Ferreira Siqueira. O nome dela é tão grande que gasta toda a tinta da caneta, mas é uma pessoa que está aqui nos orientando sobre a psicanálise, tá certo? A gente volta já. Voltamos com a psicanalista Ana Carolina Novoa Ferreira Siqueira. Ela vai conversar conosco, vai continuar conversando conosco a respeito da psicanálise. A gente vai para o nosso último bloco agora dessa nossa conversa. Que pena, né? Vai conversa pro dia todo. Você atende lá no Brasilis, né? Isso, eu atendo no edifício Brasilis, né? Próximo ao Correio, que fica na próxima Santa quase Terezinha. Em frente ao Correio, quase né? Em frente ao Correio, isso. Pois é. E o porteiro é muito conhecido meu. Qual foi o caso mais difícil que você conseguiu, que você teve nos últimos tempos? Olha, os casos, para mim todos os casos são difíceis e importantes, né? Porque cada um vem com um tipo... O sintoma pode ser igual, mas a causa desse sintoma vai ser diferente, né? Quando a pessoa chega lá, o que ela fala para você? Eu tenho um problema... Depende, às vezes a pessoa já chega com a queixa, às vezes ela nem entende por que tá ali, mas só chega tendo a certeza que precisa de ajuda. Então, tem uns que acham que não precisa de ajuda, mas tem uns que vão por indicação médica, porque o psiquiatra indicou, né? E assim a gente vai trabalhando, porque é aquilo, né? O seu sintoma de ansiedade pode ser o mesmo que o meu. Né, a gente pode sentir as mesmas coisas, mas as causas, né, desencadeiam você por um motivo e em mim por um outro motivo. E é isso que a gente investiga, porque o ser humano é único. Né? As suas histórias, as suas vivências, né, a sua infância, a sua vida, o seu movimento social é o meu é outro. Então, tudo isso é analisado dentro de uma sessão de análise. Né? Gozado que a gente tem até uma frase popular que diz, né, quando a pessoa tem algum problema, Freud explica, né? Freud explica. E ele explica. Explica mesmo, é uma coisa interessante. O meu pai sempre dizia que ouvir é ouro, falar é prata. Vocês praticam isso diariamente, né? Sim. A pessoa que gosta de falar, é difícil fazer isso? Olha, eu sou uma pessoa que adoro falar. Tô vendo. Mas é bom falar. Mas no consultório, né, é importante a gente desaparecer enquanto pessoa e dar lugar ao paciente, né? Então a gente escuta e pontua. Na psicanálise, né, nós fazemos pontuações, né? E eu sempre vejo, a gente vê muito filme, né? Eu sempre vejo assim, o cara tá lá
tá numa análise, daqui a pouco ela fala, nosso horário acabou, não dá nenhum retorno, nem nada para a pessoa, nosso horário acabou, você volta tal dia. É desse jeito mesmo ou tem... Dentro da psicanálise também tem algumas linhas, né, dos seus seguidores, né? Então, dependendo, dentro de alguma linha da psicanálise, por exemplo, os lacanianos às vezes usam um tempo lógico, então eles pegam um conteúdo que ele falou ali e corta a sessão naquele exato momento. O Winnicott, por exemplo, ele já finaliza a sessão, já organiza. Depende da linha também, dentro da psicanálise, da escola que Agora vamos falar da sua cabeça. Entra um cara com um problema, ele sai, entra outro com um problema completamente diferente. Como é que é preparado isso? Você dá um tempo entre uma consulta e outra? É rápido essa mudança, enfim? Geralmente eu atendo... em sequência, né? Não tem Mas você tem lá um histórico no computador da pessoa, né? Não, na verdade, nem sempre tem um histórico, né? Porque, como eu te falei, cada sessão é uma sessão e esses conteúdos vão aparecendo livremente, né? Quando a pessoa entra em análise, ela já... É interessante, às vezes o paciente fala assim, lembrei de um negócio, olha, né? Sim. Nossa, sonhei com não sei o quê, porque o inconsciente ele vai sendo acionado, né? Então, para você, por exemplo, você sabe do problema de cada um que entra lá, né? Sim. Você tem que saber guardar, mesmo que esse cliente seja diferente do outro, enfim. Entrou, você tem que saber o problema dele, né? Sim. E também tem o psicodiagnóstico que você faz, né, do paciente. Né? A psicanálise divide, né, em estruturas, né? Então... A psicanálise cura, ela não minimiza o efeito, ela cura, né? A psicanálise busca a cura, busca a causa, né? Se a gente não conseguir curar todos os sintomas, pelo menos fazer com que o paciente aprenda a lidar e conviver com ele de uma maneira mais... Muito bem. Saudável. Busca o projeto Acolher. Então, o projeto Acolher são alguns períodos, né, alguns horários que eu e alguns colegas disponibilizamos da nossa clínica para atender por um valor mais acessível. Pessoas que precisam, mas não têm condição de pagar o valor integral. Então, são alguns horários, né, que nós disponibilizamos da nossa agenda para fazer esses atendimentos. Então, eu também tenho parceiros que são psicólogos, né? Eu sou psicanalista, tenho uma parceira que é psicóloga. Psiquiatras também tem um psiquiatra a gente não tem, porque, né, é outra linha. Né? Não temos porque ninguém abraçou ainda o projeto. Se você quem for psiquiatra e quiser abraçar, a gente vai ficar feliz. Está no projeto. Né? E também tem psicólogos que são psicanalistas. Então, assim, são vários parceiros. E a pessoa que tiver dificuldades, tal, como é que ela faz para se inscrever para esse atendimento? Então, tem que entrar em contato, né, pelo telefone 99774-1045. E ali a gente dá mais informações sobre o projeto e como ele funciona. Você atende no Brasílis, dê o seu endereço para que as pessoas possam, quando precisar do seu atendimento, se guiarem nesse... Então, eu atendo no edifício Brasílis, né, na... Rua Engenheiro Fernando de Matos. Em frente ao Correio. Em frente ao Correio. A sala é número 34. Ou seja, terceiro andar. Terceiro andar. Né? E o meu telefone para contato é 99774-1045. 99774-1045. Eu tenho uma página no Instagram também, que é Ana Carolina _psicanalista. Certo. E uma página no Face que chama Psicanálise Ana Carolina Psicanalista. Psicanálise Ana Carolina Psicanalista. Isso. Qualquer um dessas redes, você pode marcar uma consulta ou pode marcar uma conversa com você, não é isso? Isso mesmo. A gente agradece muito pela sua presença aqui, foi muito didático aqui o que aconteceu, então, enfim, que você tenha muito sucesso e que as pessoas possam ir lá conversar, porque é importante fazer psicanálise, não é isso? Eu que agradeço a oportunidade de divulgar a psicanálise, né, falar um pouquinho e realmente a pessoa tem bastante benefício que faz análise. Conversamos com a Ana Carolina Nova Ferreira Siqueira. O papo foi sobre psicanálise e a gente volta em seguida. Rádio JSV. Música e informação. JSV.